Você já se sentiu esquecido? Como se ninguém notasse você? Como se suas orações fossem feitas para um céu em silêncio? Já teve a sensação de que todos os outros foram chamados, menos você? Eles têm talentos, eles têm oportunidades, eles são ouvidos. E você? Você continua no mesmo lugar, fazendo o que ninguém vê, fiel no pouco, mas ainda esperando algo acontecer. Se essa sensação te é familiar, você vai se encontrar nessa história, porque antes de Davi se tornar rei, antes de enfrentar Golias, antes de subir ao trono, antes de escrever os salmos que tocariam gerações, ele era só um pastor, esquecido, ignorado, não chamado, mas visto por Deus. E essa verdade pode mudar completamente a sua forma de ver a vida. Tudo começa numa pequena vila chamada Belém. O povo de Israel está inquieto. O rei Saul, escolhido antes por Deus, foi rejeitado por causa da sua desobediência. Ele se afastou da direção divina e o Senhor então diz ao profeta Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel 16:1. Samuel obedece, mesmo temendo o que Saul poderia fazer. Ao chegar à casa de Jessé, é recebido com respeito. O nome do profeta causava reverência por onde passava. Jessé, o pai, prepara seus filhos. Ele chama os que julga mais preparados, mais fortes, mais dignos de serem considerados reis. O primeiro a passar diante de Samuel é Eliabe, o primogênito. Alto, de aparência marcante, robusto, Samuel pensa: certamente está perante o Senhor o seu ungido. 1 Samuel 16:6. Mas Deus responde com uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Um por um, os filhos de Jessé passam diante do profeta. 7 deles. Nenhum é escolhido. Nenhum é o que Deus procura. Samuel então pergunta: acabaram-se os teus filhos? E Jessé, talvez sem pensar muito, responde: ainda falta um menor, está pastentando as ovelhas. 1 Samuel 16:11. Esse ainda falta carrega todo o peso do desprezo. O mais novo não foi nem cogitado para a cerimônia. Estava no campo, fazendo o trabalho que ninguém queria fazer. Mas é justamente este que Deus havia escolhido. Mandam chamá-lo. Ele chega suado do campo, talvez ainda com cheiro de ovelha. Um jovem simples, ruivo, de olhos vivos, com uma presença diferente. E Deus fala a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este. 1 Samuel 16:12. Ali, na frente dos irmãos, o menino que ninguém chamou é ungido como rei. O improvável, o esquecido, o invisível aos olhos humanos, mas visível ao coração de Deus. Mas algo curioso acontece. Depois de ser ungido, Davi não vai direto ao trono. Ele volta para o campo. Deus o havia escolhido, mas ainda estava formando. Davi continua cuidando de ovelhas, lavando feridas, conduzindo ovelhas teimosas pelos pastos. E é ali, longe dos olhos humanos, que ele trava as maiores batalhas de sua vida. Luta contra leões e ursos, sozinho, sem testemunhas. Ele poderia ter fugido, poderia ter deixado uma ovelha ser levada, mas não. Ele arrisca a própria vida por elas. 1 Samuel 37, 34 a 36. Esse é o coração de um pastor. Esse é o coração de um rei segundo o coração de Deus. Foi no campo, nas madrugadas frias, que Davi aprendeu a confiar. Foi ali que ele tocou sua harpa e cantou os salmos, que mais tarde seriam registrados nas Escrituras. Ele não precisava de público. Sua adoração era para Deus. E foi nesse lugar de anonimato que sua fé se tornou inabalável. Anos depois, uma nova cena se forma.
Israel está em guerra contra os filisteus. Um gigante chamado Golias se levanta e desafia o exército do Deus vivo. Durante 40 dias ele zomba, grita, humilha, e ninguém ousa enfrentá-lo. Davi não estava entre os soldados. Ele foi ao campo de batalha apenas para levar comida aos irmãos. Mas ao ouvir a afronta de Golias, seu espírito se agita. Algo dentro dele se revolta. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Todos o tratam como um menino. O rei Saul o despreza. Seus irmãos o acusam de insolência. Mas Davi está seguro de sua experiência com Deus. Ele diz com convicção: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará deste filisteu." 1 Samuel 17:37. Saul tenta vesti-lo com sua armadura, mas Davi recusa. Ele não precisa de aparência. Não precisa parecer com ninguém. Ele vai com o que tem: uma funda, 5 pedras e uma fé inabalável. Diante de Golias, ele não treme. O gigante ri, zomba, mas Davi declara: "Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. A pedra voa, o gigante cai e toda uma nação reconhece que há um Deus em Israel. A vitória não estava na arma, mas no coração rendido, no relacionamento que havia sido cultivado no campo, no secreto, na solidão. Mas a jornada de Davi não termina aí. Mesmo após essa vitória, ele ainda viveria tempos difíceis. Seria perseguido por Saul, fugiria por desertos, esconderia-se em cavernas, seria traído, caluniado, desprezado. Mas mesmo em meio à dor, continuaria escrevendo salmos, continuaria adorando, continuaria confiando, porque o que Davi carregava não era uma ambição pelo trono, mas uma paixão pela presença. E é por isso que Deus o chama de homem segundo o meu coração. Atos 13:22. Não porque era perfeito, mas porque era quebrantado. Davi caiu, pecou, mas sempre voltava. Sempre se arrependia, sempre rasgava o coração diante de Deus. Talvez você esteja hoje como Davi no início, no campo, anônimo, esquecido. Enquanto outros são chamados, promovidos, honrados, você permanece. Mas Deus te vê. Ele vê sua fidelidade, sua luta diária, sua entrega sincera. Não despreze esse tempo, porque é no secreto que Deus forma os escolhidos. É ali que Ele testa a integridade, forja a fé, aperfeiçoa o caráter. E no tempo certo, Ele exalta. A história de Davi nos ensina que Deus não escolhe como o homem escolhe. Ele não busca o mais forte, o mais bonito, o mais talentoso. Ele busca corações que o amem acima de tudo, que sejam fiéis no pouco, que o adorem mesmo sem palco. Hoje, você pode escolher esse caminho. Pode decidir viver com o coração rendido, fiel, sensível à voz de Deus. Pode ser alguém que busca não o reconhecimento dos homens, mas a aprovação do céu. Alguém que diga como Davi: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." Salmo 51:10. Deus ainda está procurando corações assim. Homens e mulheres que mesmo no campo digam: "Eis-me aqui, Senhor." Porque quando Ele encontra, Ele exalta, Ele levanta, Ele usa, Ele transforma. Se essa história falou com você, compartilhe. Deixe nos comentários: "Eu quero ser achado por Deus mesmo no secreto." E nunca se esqueça, aquilo que é feito em fidelidade, mesmo quando ninguém vê, é o que Deus mais valoriza, porque Ele vê o que ninguém vê.